O dono de uma empresa que conseguiu milhões em contratos com o governo do estado tem um apartamento a poucos metros da praia de Copacabana. Mas quem mora nele é Nelson Bacelar, o irmão de um dos secretários mais importantes do governo. Nelson, inclusive, teria participado da escolha do apartamento antes mesmo da compra. O senhor Nelson não saiu? Quem será o futuro procurador-geral da Justiça? Os 3 candidatos apoiaram a indicação do nome mais votado, mas a escolha do futuro chefe do Ministério Público Estadual pode trazer surpresas. A história se repete. Outro inocente paga com a vida por um engano da Polícia Militar. É muito difícil pra gente. Aqui a prova que meu tio foi assassinado pelo Estado. Levou um tiro nas costas. Um homem do bem que trabalhava catando reciclagem. Policiais confundiram um pedaço de madeira com um fuzil e abriram fogo contra o catador Dierson Gomes da Silva. A promessa era de lucro garantido, mas o investimento se revelou uma fraude. Na internet já são 154 reclamações contra a empresa, que também acumula denúncias no Ministério Público Estadual e Federal. Quinta-feira, 5 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. A polícia matou um homem na Cidade de Deus depois de confundir um pedaço de madeira que ele estava nas mãos com um fuzil. Um pedaço de madeira amarrado nas costas de um morador com problemas mentais. E o erro que destruiu uma família. Todo mundo gostava dele. Todo mundo, onde que ele chegava, todo mundo abraçava, todo mundo gostava dele. Porque, tipo assim, ele não tem envolvimento com nada e morrer assim, né? Dierson Gomes da Silva tinha 50 anos e morreu antes do socorro chegar. PMs que participavam de uma operação na Cidade de Deus confundiram um pedaço de madeira com uma arma. Acharam que era uma arma, mas acho que era um pé de mesa, mas ele tinha mesmo, às vezes, essas coisas de botar assim nas costas, de brincar. A Polícia Militar reconheceu numa nota oficial que os PMs se enganaram. Disse que uma equipe se deparou com um homem conduzindo o que aparentava ser um fuzil, pendurado numa bandoleira. Os policiais fizeram disparos e o atingiram. O ferido não resistiu. A PM afirmou que os policiais serão identificados e as armas apresentadas à perícia. Eles estavam com um fuzil na mão e não conseguiram identificar um fuzil, uma madeira? Ah, confundi uma madeira com um fuzil, sendo que eu estou com um fuzil na mão. É só comparar, gente. A Delegacia de Homicídios assumiu a investigação da morte. Os agentes recolheram cápsulas de bala e conversaram com testemunhas. Os moradores protestaram quando o corpo foi levado da comunidade. A família passou a tarde no Instituto Médico Legal esperando para reconhecer e liberar o corpo de Dierson. A irmã disse que ele foi baleado pelas costas e morreu dentro de casa, na varanda. Dierson trabalhava como catador de reciclagem. Nasceu na Cidade de Deus e criou os 2 filhos na comunidade. É muito difícil pra gente. Aqui a prova que meu tio foi assassinado pelo Estado, que levou um tiro nas costas. Um homem do bem que trabalhava catando reciclagem. A operação na Cidade de Deus terminou com 2 suspeitos presos e um fuzil apreendido. A gente só pensa assim, não vai chegar na minha casa, entendeu? A gente vê, entendeu? Toda hora, bala perdida, mata o outro enganado. E a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer lá em casa. A polícia está analisando imagens da casa onde o rapper Orochi estava hospedado em Búzios para saber se ele também pegou na arma que foi apreendida após a publicação de um vídeo na internet. 2 policiais que faziam a segurança no imóvel foram presos. O vídeo que foi publicado nas redes sociais pelo rapper Flávio César Costa de Castro, conhecido como Orochi, mostra 2 homens dançando perto da piscina de uma casa em Búzios. Um deles segura uma espingarda camuflada calibre 12. Depois de ter acesso às imagens, agentes da Desarme foram até a região dos Lagos para cumprir mandados de busca e apreensão na casa em que Orochi estava hospedado.
A arma foi encontrada dentro de um carro. O dono da espingarda é um policial militar que trabalha na segurança de Orochi. Um segundo segurança, também policial militar, é o dono do veículo. Os dois têm porte de arma. Mas como quem aparece no vídeo segurando a espingarda é o produtor musical Matheus Portugal, que não tem porte, os policiais foram presos. Matheus será indiciado. Um dos PMs é lotado no batalhão de São Gonçalo e o outro no batalhão da Praça da Harmonia. Eles pagaram fiança e foram liberados. Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram de São Gonçalo até Búzios uma joia de ouro avaliada em R$500 mil. O caso agora vai ser investigado pela Corregedoria. Nessa imagem, dá para ver a joia usada pelo rapper. Um cordão com a frase "Vida Cara". Além da arma, os agentes encontraram na casa loló, êxtase e maconha. Orochi não estava na casa no momento da busca e apreensão, mas foi encontrado numa lancha na Praia dos Ossos. Ele foi conduzido para a delegacia de Búzios, prestou depoimento durante 5 horas e foi liberado. O delegado Rodrigo Barros informou que todas as gravações do sistema de segurança da casa foram apreendidas e estão sendo analisadas. A polícia investiga uma suspeita de fraude no mercado financeiro. Dezenas de investidores denunciaram a Petra Gold por impedir o resgate do dinheiro aplicado. Ao todo, o valor que deixou de ser sacado chega a R$3,5 milhões. A proposta de investimento atraente e rentável chegou até Daniel por meio de um amigo. Era um lucro de 1,3 ao mês, fixado, independente da inflação, independente da economia no país, com total garantia de recebimento, né? Tinha uma carência de 6 meses dessa aplicação e depois você ficava livre para receber todo ou parcial quantitativo. Ele pesquisou e em 2019 decidiu investir todo o dinheiro que juntou ao longo dos anos na Petra Gold Serviços Financeiros. A empresa, conhecida no mercado, trabalha com aplicação em debêntures, títulos de dívidas de empresas de médio e longo prazos emitidos para financiar projetos, aumentar lucros e reestruturar dívidas. Os investidores, ao comprarem esses papéis, têm um direito de crédito sobre a companhia e recebem remuneração a partir dos juros. 2 anos depois, Daniel decidiu investir mais R$70 mil na mesma empresa. Só que os problemas começaram a surgir. Ele nunca mais viu o dinheiro. Quando eu fui pedir um resgate parcial, fiquei sabendo que a história não era bem essa, né? Que estava tendo um problema de resgate e veio à tona esse problema aí de pessoas reclamando, tendo situações na internet. E aí eu acabei entrando na justiça para tentar rever esse dinheiro. A Petra Gold atua desde 2016, mas há 2 anos, segundo a Comissão de Valores Mobiliários, a empresa age de forma fraudulenta no mercado de capitais, oferecendo debêntures públicas sem autorização legal. Em 2021, a CVM chegou a proibir a atuação da empresa nesse tipo de investimento. Desde então, investidores tentam resgatar o dinheiro aplicado. Esta mulher, que prefere não se identificar, aguarda o resgate dos seus R$500 mil. Juntando os valores aplicados por toda a família, o valor é muito maior. Eram valores de dinheiro que a gente tinha por conta de uma empresa que a gente tem, uma empresa familiar, né? E o valor total, né, contando todos os investimentos que a gente fez, ficou mais ou menos R$1,3 milhão. Um dos últimos projetos apresentados aos clientes para captar investimentos foi a produção e comercialização de máquinas de cartão. Esse investidor se queixa da falta de perspectiva de solução do problema. É uma situação de você ir ao mercado, você ir à população, pegar milhões de reais e nem sequer tirar o seu projeto do papel e ninguém sequer te cobra você ter que apresentar isso. Na internet já são 154 reclamações contra a empresa, que também acumula denúncias no Ministério Público Estadual e Federal, além de mais de 20 ocorrências na Delegacia de Defraudações, aqui no Rio de Janeiro, onde o caso é investigado como estelionato e organização criminosa.
Em nota, a Petragold Serviços Financeiros negou agir de forma fraudulenta e disse que a acusação de fraude da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, causou uma onda de resgates muito acima do normal em relação aos papéis da empresa, o que destruiu a liquidez e prejudicou o pagamento de resgates. A polícia agora cabe analisar as versões, verificar se havia realmente a intenção de fraude ou se trata de uma mera causalidade de mercado. A Comissão de Valores Mobiliários disse que acompanha as movimentações no mercado financeiro e toma as medidas cabíveis sempre que necessário. A partir de amanhã, não há mais doses de vacina contra a Covid para adultos na cidade do Rio. A Bia mora na Holanda e tinha adiado o segundo reforço da vacina contra a Covid. Hoje veio resolver a questão. Para mim é uma sorte. Eu acredito na vacina, gosto dela. A prefeitura já tinha informado que o estoque de vacinas contra a Covid para adultos estava zerado na maior parte dos postos de saúde da cidade do Rio. Mas em alguns, como aqui na Gávea, quem veio hoje ainda conseguiu se imunizar. A remessa da Pfizer está no finalzinho e a informação é que a quantidade de doses só é suficiente para hoje. Foi essa informação que trouxe o pai do Antônio, de 6 anos, para completar as doses do filho. A gente correu para vir da segunda dose. Deixar ficar sem. Exato. A informação do posto da Gávea é que o lote disponível está com a validade estendida e que o prazo se encerra hoje. Segundo a Anvisa, isso não oferece risco. A Fiocruz e os nossos institutos de qualidade conseguem olhar claramente que a vacina ainda é eficiente, então, se tem extensão do prazo de validade, oficialmente registrado, não tem problema nenhum, pode se utilizar. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, que está em Brasília, informou que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, garantiu que há vacina contra a Covid em estoque e que a situação no Rio deve se normalizar na semana que vem. O Ministério da Saúde tem muitas doses de vacina em estoque e vai distribuir para a cidade do Rio de Janeiro 1 milhão de doses de vacina ainda nessa semana. Então, a gente espera estar retomando aí a vacinação na segunda e na terça-feira, voltando à normalidade no processo vacinal na cidade. Em todo o município, 19 pessoas estão internadas com Covid. O número parece baixo, mas a falta de vacinas preocupa. Menos de 80% das pessoas com mais de 18 anos não recebeu a dose de reforço. Isso significa que nessa parcela da população, 1 em cada 4 pessoas não completou a imunização. E quando essa proteção cai, a gente pode voltar a ver cenários igual a gente viu anteriormente. Por isso é muito importante que as pessoas façam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, a procura também está menor do que a esperada. O Antônio já garantiu a proteção. Essa daqui foi igual uma picadinha de formiga. Daqui a pouco no RJ2, um apartamento em Copacabana que pertence a uma empresa com contratos milionários com o Estado é ocupado pelo irmão do secretário de governo, Rodrigo Bacelar. Você vê em instantes, agora 7h22. Um apartamento em Copacabana, a poucas quadras da praia, é um dos endereços de Nelson Bacelar, irmão do secretário de governo, Rodrigo Bacelar. Mas o imóvel está no nome de outra pessoa. Ele foi comprado por um empresário que tem contratos milionários com o Estado. A reportagem é da Anita Prado e do Gabriel Barreira. Em apenas 3 anos, uma empresa que jamais tinha sido contratada pelo governo do Estado ganhou contratos milionários. A bonança coincide com a ascensão de um grupo político e a ligação entre famílias do norte do Estado. A Visão Empreendimentos assinou acordos que somam 73 milhões para atividades como manutenção de estradas, pavimentação e drenagem. Ao todo, já recebeu 32 milhões de reais dos cofres públicos. A empresa pertence a Cristiano Tinoco e fica em Campos dos Goytacazes. É neste município também onde está o reduto eleitoral da família do secretário de governo Rodrigo Bacelar.
O crescimento da empresa se acelerou com a ascensão do próprio Bacelar, que é deputado estadual reeleito e nome mais cotado para presidir a Alerj no próximo mandato. Os 3 primeiros contratos foram assinados com o Departamento de Estradas de Rodagem em 2019. Os outros 5 a partir de 2021, ano em que Rodrigo Bacelar deixou a Assembleia Legislativa rumo ao Palácio Guanabara. As famílias de Tinoco e Bacelar são próximas. Nessa foto, o empresário e o secretário de governo aparecem juntos. Outro que está sentado à mesa é Nelson Bacelar, irmão de Rodrigo. Nelson chegou a postar a imagem com a legenda "Bate-papo proveitoso". O RJ2 descobriu que essa não é a única relação entre as famílias. O empresário Cristiano Tinoco é dono de um apartamento nesse prédio em Copacabana, a poucos metros da praia. Mas quem vive aqui é o irmão do secretário de governo. Nelson, inclusive, teria participado da escolha do apartamento antes mesmo da compra. Ontem, nós estivemos no local à procura dele. Oi, tudo bem? O senhor Nelson, do 1109. Você sabe que está em casa? Eu não sei, o senhor Nelson não saiu? Eu vi ele chegando, eu não lembro. Acho que ele saiu para a rua. Quase 2 horas depois, voltamos ao local. É senhor Nelson Bacelar, né? É, departamento 1109. 1109. Hoje nós voltamos aqui para tentar falar novamente com o Nelson Bacelar. Você poderia pedir para o Nelson Bacelar, do 1109, dar um pulinho aqui embaixo, caso ele esteja por aí? O Nelson Bacelar não está aí, não? Tá, não. Esse documento mostra que o apartamento foi comprado a R$ 720 mil de forma parcelada. A primeira parcela paga em setembro de 2021. Em 2022, a Visão Empreendimentos, do empresário Cristiano Tinoco, foi chamada a auxiliar no temporal que deixou mais de 200 mortos em Petrópolis. A empresa deveria contribuir com escavadeiras, pás, retroescavadeiras, caminhonete, micro-ônibus, tratores e caminhões. Nesse relatório fotográfico, que deveria atestar a realização dos serviços, aparecem apenas imagens retiradas de redes sociais e de sites da internet. Nenhuma delas mostra o trabalho realizado por todos aqueles veículos. Essa, por exemplo, é a do Globocop. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, o relatório não atesta a realização do serviço e não está de acordo com as determinações dos órgãos internos de controle. No final do ano passado, a Visão Empreendimentos entrou na mira do Ministério Público. A Operação Rodeio apura crimes licitatórios e formação de organização criminosa em Paulo de Fronten, no centro-sul do estado. Entre os 30 alvos, os investigadores apreenderam 23 aparelhos celulares, mais de 300 mil em espécie e documentos. Parte do dinheiro foi apreendido na própria Visão. Quando os investigadores chegaram lá, funcionários jogaram pela janela um estojo com vários pendrives, mas o material foi recolhido pelos agentes. O governo do estado diz que a empresa Visão Empreendimentos foi escolhida por meio de licitação e que não há nenhum impedimento legal para a contratação. O secretário Rodrigo Bacelar diz que a empresa tem obras em muitas partes do estado desde antes de ele ser eleito pela primeira vez e que ser conhecido ou conterrâneo de alguém não impede que a empresa dispute licitações dentro da legalidade. O secretário diz ainda que todos os processos licitatórios são fiscalizados pelos órgãos competentes. Rodrigo Bacelar diz que o irmão não é político e tem amizade de décadas em Campos. Nós não conseguimos contato com a Visão Empreendimentos. Os 3 candidatos a Procurador-Geral de Justiça do Estado disseram que apoiariam a escolha do nome mais votado. Mas a escolha do futuro chefe do Ministério Público pode trazer outro nome. A lista tríplice para indicação ao cargo de Procurador-Geral de Justiça está na mesa do governador Cláudio Castro há 3 dias. Leila Costa recebeu 485 votos de membros do MP, 48 a mais que o atual Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. A terceira colocada, a promotora Somaine Cerruti, recebeu 12% dos votos. Quando o resultado foi anunciado, Somaine Cerruti afirmou que apoiaria a nomeação de Leila Costa.
Durante a campanha, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, divulgou essa carta. Nela diz: registro desde já o meu compromisso de apoio à nomeação do candidato mais votado pela classe, posicionamento defendido em toda a minha carreira. No dia seguinte à eleição, Luciano Matos divulgou uma segunda carta aos membros do MP. Nela, declarou: quero ratificar de forma expressa o compromisso que assumi durante a campanha, no sentido do meu integral apoio à escolha pelo governador da candidata mais votada. Fontes no governo dizem que Cláudio Castro vai anunciar sua escolha antes do fim do prazo, que termina no dia 16. E ainda que o governador não decidiu se vai nomear ou não a primeira colocada da lista. O RJ2 apurou que promotores, procuradores de justiça do Estado e até ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal têm intercedido em favor da primeira colocada Leila Costa e da recondução ao cargo do atual Procurador-Geral de Justiça Luciano Matos. A lei estadual permite que o governador escolha entre os 3 nomes. Não há obrigação de nomear o candidato que recebeu mais votos. A Amperj, a Associação do Ministério Público, divulgou nota hoje, defendendo a nomeação do mais votado na lista tríplice. A associação declarou ainda que, como em outras ocasiões no passado, enviou ofício ao governador pleiteando a medida. Hoje pedimos entrevistas aos 3 candidatos. Apenas a procuradora Leila Costa gravou com a nossa equipe. Eu estou com uma boa expectativa, tenho recebido palavras de incentivo e apoio da classe. Tenho propósitos importantes para a instituição, para o Ministério Público e para a sociedade, em última análise, que é a nossa destinatária final das ações do Ministério Público. É importante registrar que a manutenção de uma relação cordial e respeitosa com os poderes de Estado é prioridade também do Ministério Público. Enfim, eu aguardo com serenidade e confiança a decisão do excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro afirmou que recebeu a lista tríplice do Ministério Público na última segunda-feira e que anunciará a escolha dentro do prazo. Daqui a pouco, aqui no RJ2, tem a previsão do tempo e o Coringa Gerson está de volta ao Flamengo. Você vê já já, 7h34 agora. O Flamengo apresentou hoje o reforço para essa temporada. É um velho conhecido da torcida rubro-negra. O Coringa voltou. Ainda mais versátil? Mais Coringa do que nunca. O apelido vem dos tempos em que Gerson foi comandado por Jorge Jesus em 2019 no Flamengo. Pela facilidade em jogar em todas as posições do meio-campo, essa versão 2023 vem mais atualizada, depois da passagem pelo Olympique de Marselha na França. Eu só não joguei de lateral direito, nem de zagueiro, nem de goleiro, que de lateral esquerdo, de resto já fiz tudo. Até de falso 9 eu já joguei. Entre os motivos para essa volta, Gerson elegeu um como principal deles: o fato de ser o Flamengo o time em questão. Aqui, quando você veste essa camisa aqui, você entra para brigar por tudo que você disputa. E ganhou quase tudo na primeira passagem pelo Flamengo. Entre 2019 e 2021 foram 8 títulos, entre eles uma Libertadores e 2 brasileiros. No Olympique de Marselha não levantou taças, mas os números foram os melhores da carreira. 13 gols e 10 assistências em 61 jogos. Falaram em frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. E os flamenguistas adoraram essa opção. As lembranças deixadas por Gerson com essa camisa são as melhores possíveis. Vamos falar do tempo agora com Priscila Chagas, que já está aqui comigo. Priscila, boa noite para você. A gente começa falando de chuva, né? Chuva no interior do estado. Boa noite, Luli. Boa noite, gente. A gente já estava desde o início da semana falando, gente, vai chover, vai vir chuva por aí. E a gente recebeu hoje as imagens da cidade de Carmo. É uma cidade, Ana Luísa, que fica ali quase na divisa com Minas Gerais, perto ali de Cantagalo, de Três Rios. Olha essas imagens estavam circulando pelas redes sociais dos moradores de lá. Impressionante, olha essa rua. Muita água e muita água suja de lama, né? Eu conversei, inclusive, com o morador que mandou essas imagens pra gente. Ele falou assim, olha, foi uma chuva forte durante uns 40 minutos. Na hora que eu falei com ele, a chuva já tinha acabado, mas ele falou, o nível dos rios ali
estava alto e esse é o perigo da chuva, né? E essa água cheia de lama que você mencionou já demonstra que é uma água que provavelmente veio descendo em costa. Então isso é que preocupa, né? É muita preocupação, porque a gente tem risco de deslizamento, risco dos rios acabarem transbordando, risco de alagamento também, e isso aumenta a cada dia, porque até segunda-feira a previsão dos meteorologistas é de que a gente fique com esse tempo assim. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, no radar meteorológico para a gente saber onde que está mais chovendo agora no estado. A gente vê, olha, a gente tem um panorama bacana do estado inteiro. Está bem aberto o mapa hoje, né? A gente vê esse grande núcleo de chuva aqui, esse núcleo de chuva enorme, gente. Ele já passou aqui pela região metropolitana, já passou pela região dos lagos, está indo para o mar. Mas a gente vê, olha, norte e noroeste do estado teve muita chuva também. A gente teve bastante chuva hoje à tarde na região serrana, mas até agora a gente não tem informações sobre nenhum tipo de problema causado. E a gente ainda tem um núcleo grande aqui no sul do estado, Isso. Vale do Paraíba, um núcleo que está se aproximando justamente dessa região aí, onde fica Carmo, Três Rios e onde já choveu bastante. E a gente vê, falando aqui da capital, olha, tem um núcleo de chuva aqui na região da Zona Oeste. Então o pessoal que está lá no Recreio, está lá perto da Restinga da Marambaia, de Guaratiba, de repente está tendo chuva aí. Não significa que, onde não tem colorido não está chovendo, não. Aquilo que a gente sempre fala, esse radar, que é no caso aqui o radar do INEA, ele consegue pegar as maiores chuvas. Então, quanto mais colorido as nuvens mais carregadas. Exatamente, desculpa, que são as maiores nuvens que têm a chuva mais forte. Mas aquelas nuvenzinhas baixas que muitas vezes trazem aquele chuvisco, o radar não consegue pegar. Então, a gente vê aqui, de uma forma geral, onde está chovendo de uma forma mais forte, mais volumosa nesse momento. O que está causando essa chuva toda, Ana Luísa? Vamos abrir aqui a imagem de satélite para a gente entender o que está rolando. A gente tem uma frente fria, que é uma nova frente fria, não é aquela de ontem, é uma outra. Essa frente fria se juntou com esse sisteminha de baixa pressão que está aqui desde ontem. Trazendo umidade, né? Elas estão ajudando a canalizar toda a umidade que vem da Amazônia. Inclusive, o corredor de umidade da Amazônia já ganhou aquele nome chique que a gente sempre fala, Zona de Convergência do Atlântico Sul. E o que as ZACAS, né? Os meteorologistas têm o apelido de ZACAS. Isso daqui, esse corredor de umidade, gente, vai influenciar a gente até segunda-feira. Essa é a previsão dos meteorologistas. E nessa época do ano, quer dizer, a temperatura mais alta, claro, do verão, também não ajuda, né? Porque muita umidade com temperatura alta é uma receita perfeita para chuva. O que a gente teve, por exemplo, no dia 1º, no dia 2, foi isso, aquelas pancadas de chuva isoladas por causa do calorão e da umidade alta. Agora, a gente está tendo só umidade, porque com esse corredor de umidade é muita instabilidade, muita nuvem, o sol não consegue aparecer, por exemplo, e a temperatura, inclusive, começa a cair. E isso é sinal de risco? É sinal de risco, porque quando a gente tem frente fria passando no mar, com um sistema de baixa pressão, que é instabilidade, junta com a umidade que vem da Amazônia, gente, isso é muita chuva, é um volume grande de chuva, isso é risco grande. Inclusive, olha só, o CEMADEM, ele colocou esse risco hoje, valendo para hoje e até amanhã aqui para o estado do Rio de Janeiro. Isso daqui, gente, vale para tanto risco de deslizamento quanto para risco de alagamentos. Então, a gente vê região metropolitana, região serrana, noroeste do estado com risco alto, tanto para alagamento quanto para deslizamento. Isso a gente está dando esse alerta aqui, porque a gente sabe que são áreas muito sensíveis. E essa região aqui, justamente a região que a gente mostrou no começo agora. Exatamente. É a região de Carmo, Sapucaia, Três Rios, é tudo ali na divisa com Minas Gerais. Então, quem mora nessas regiões deve ter muita atenção. Muito cuidado. A Defesa Civil deu alerta, a sirene acionou, vai para a região ali, vai para o lugar de segurança, não fique na sua casa. A gente sabe que é uma época do ano em que a chuva muitas vezes causa problemas, então a gente precisa tentar se segurar, né? Tentar se assegurar ao máximo. A gente vê outras regiões do estado, região dos lagos, norte, sul do estado e Costa Verde aqui com risco moderado, mas a gente lembra, tem previsão, risco de chuva forte para o estado inteiro a qualquer hora. E às vezes nem precisa esperar a sirene, vale o bom senso. Tá vendo muita água descendo. Rachadura que tem aumentado. Isso já é o suficiente para a pessoa sair de casa e buscar um local seguro. Olha os acumulados de chuva, Ana Luísa. Amanhã 40 milímetros, sábado 35, domingo 20, segunda 20. É um acumulado muito grande de água em poucos dias e, como eu falei, com esse corredor de umidade, o sol não consegue praticamente aparecer. Então, a gente tem uma queda brusca de temperatura. Ontem a gente teve 35, hoje a máxima é de 25.
e deve permanecer assim até sábado. Domingo começa a aumentar um pouquinho. Na segunda-feira o sol deve começar a voltar, mas ainda sem muita força, ou seja, muita chuva nos próximos dias, um tempo muito instável e temperaturas baixas para essa época do ano. A média de janeiro é de 32. Muita atenção, então, dos moradores das áreas de risco. A RJ termina aqui, gente. Uma ótima noite. Até amanhã. Boa noite, gente. Tchau, tchau.